A Atenagro, empresa de consultoria pecuária, divulgou ontem os resultados do Rally da Pecuária, etapa 2019. A produtividade média dos pecuaristas brasileiros aumentou em 2019 mais do que se esperava no início do ano. É o que mostram os dados apurados pelos técnicos que fizeram parte do Rally. As fazendas de pecuária de corte visitadas pelos analistas, eles percorreram diferentes regiões do país, tiveram um aumento de produtividade média de 2,5 arrobas por hectare, o que leva a crer que, extrapolando esses números para a pecuária brasileira, houve, na verdade, aumento também para toda a atividade pecuária nacional. O levantamento de dados do Rally da Pecuária ainda merece aprofundamento, mas o coordenador da expedição, o Maurício Nogueira, já estima que neste ano, o Brasil terá quase 6 milhões de cabeças de gado confinadas. Veja a conversa que ele teve com o nosso companheiro Walter Pulga Júnior. E foram divulgados em São Paulo, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o resultado do Rally da Pecuária 2019, que é organizado, estruturado, coordenado pela Atenagro, associada à Agroconsult. E nós vamos falar com o coordenador desse projeto, que é o Maurício Nogueira, porque há informações novas. Entre essas informações, Maurício, você anunciou um aumento da produtividade do público que vocês procuram durante o Rally. O que aconteceu nesse período? Bom, nós observamos dentro da amostra desse ano um aumento que superou a expectativa. A gente achava que ia ter um ganho de produtividade aí, só que ela chegou a 2,5 arrobas em relação à mesma análise do ano passado. E com uma informação interessante, a quantidade de animais confinados, terminados em confinamento, reduzindo em relação ao ano passado. Então significa que o grande ganho do perfil que a gente analisou acabou vindo a pasto, com estratégias nutricionais também, porque você não garante todo esse ganho nesse nível de produtividade. O perfil mantém aí o mesmo dos últimos anos, mas o produtor provavelmente aproveitou melhor aí, condição de pasto melhor, nutrição, sanidade, reprodução, todo o pacote tecnológico deve ter sido implementado com mais vigor. Esse ano também tem uma diferença na amostra, o tamanho médio do produtor é menor, né? Então o produtor menor, ao longo dos anos, tende a ser mais produtivo em relação à amostra toda. A gente sempre encontra mais fazendas menores em níveis mais altos de produtividade do que o inverso. Na média do público ouvido pelo Rally da Pecuária, a produtividade ficou em torno de 12 arrobas por hectare. Nos mais evoluídos, tecnificados, chegou a subir 2,5 arrobas? Não, na média, né? Dentro dessa média subiu 2,5 arrobas em relação ao ano passado. Dentro da amostra, a gente tem aqueles grupos que a gente separa, né? O 1% que é teórico, é muito pouco, 5%, mas 10% dos mais produtivos tiveram uma produtividade média em torno de 70 arrobas por hectare ano. Isso é muito alto. Então, se você consegue com adubação de pasto, nutrição, com muito manejo, muita qualidade, confinamento, né? Enfim, com todo o pacote tecnológico disponível, mas é uma produtividade bem alta. Em média, isso aí estava em torno de 50, 55 nos últimos anos, e esse ano a parcela de 10% deu 70 arrobas. Você sempre defendeu e sempre argumentou que o uso de tecnologia traz maior rentabilidade, que quem usa na pecuária de corte tecnologia vende muito mais carne. Isso não mudou? Não mudou. Inclusive, essa foi a base da apresentação nossa, né? Nos últimos anos, a gente sempre trabalhou com uma pecuária cada vez em preços menores e falando de tecnologia para você se defender de preços baixos, via aumento de escala. E agora é o inverso, o preço subiu e a gente analisou, dentro dos eventos que a gente organizou, qual é o impacto para o produtor de baixa tecnologia e de alta tecnologia. O produtor de alta tecnologia vai registrar um lucro de 6 a 8 vezes maior por hectare de aumento, né? De aumento no lucro em relação ao produtor de baixa tecnologia. Então, só por aí a gente já consegue ver o tanto que a produtividade favorece a rentabilidade desde que bem administrada. Aqui, durante a entrevista coletiva, foi abordada a questão dos incêndios, os focos de incêndio em diferentes regiões do país. Você acompanhou pastagens por diferentes regiões. Este foi um ano atípico?
Foi, né? Na verdade, é um ano atípico dos últimos aí, né? Mas já correu anos piores que esse, inclusive. Mas o que nós temos esse ano? Como teve uma inversão de ciclo, a gente passou o ano com um rebanho menor e com peso médio menor por cabeça do rebanho, né? A gente usa o termo de mamando a caducando. E então choveu bem também, principalmente nas regiões aí do centro-oeste até abril, maio. Teve mais capim e menos gado para comer, menos pressão de pastejo, né? Isso foi menor esse ano. Então nós entramos no período seco com muita massa, essa massa seca naturalmente. Então se entrar um fogo na fazenda, ele vai andar muito mais do que andou em anos anteriores. Vai ser mais difícil apagar. E geralmente, né, os acompanhamentos que são feitos por satélite não se diferencia se esse fogo está pegando em pasto, se esse fogo está pegando em mato, né, em florestas. Então, todo o número de incêndio que teve vai ter que depois ser avaliado de fato se isso foi desmatamento ou se foi fogo em pasto. Por hora, qualquer coisa que a gente falar é especulação. Pode ser que a gente não tenha todo esse aumento do problema ambiental que estão falando, né? Pode ser que tenha, né? Ou que seja menor. Mas hoje em dia a gente está vendo muita especulação, muito sensacionalismo em torno dessa notícia. Bom, e a pergunta que muitos gostariam de fazer é que agora estamos com verificação de números, o Rally da Pecuária percorreu boa parte do Brasil, vamos falar de confinamento. Confinamento este ano diminui ou aumenta? Não acredito que diminua, né? A gente dentro do público nosso aumentou, está aumentando 15%, né? Só que a gente tem que depois extrapolar todos esses dados para a gente chegar no número do Brasil. Se o número de animais que for para o coxo fechado em confinamento reduzir, significa que o a pasto, que é o TIP, aumentou muito mais, né? E até faz sentido, porque você tem uma condição que favorece muito o TIP esse ano, então pode ser que tenha acontecido. Mas observando o público que a gente conversou e observando o perfil de estrada, eu não diria que o confinamento diminuiu. Pelo contrário, acho que nós vamos aumentar a nossa projeção para esse ano, que era um aumento aí de 400 mil cabeças. No total, provavelmente a gente vai aumentar um pouco mais. Deve ser um número maior do que o que a gente estava esperando passando pelo coxo. Primeiro porque o mercado do segundo semestre está estimulando, o produtor está consciente de que tem que terminar esse animal, né, de que tem que vender, de que tem que acelerar os sistemas de produção dele. Então a gente acredita que pode até ter diminuído nos grandes confinamentos, mas a média deve aumentar. Quanto vocês estimam confinamento no Brasil este ano? Pulga, se aumentar um pouco mais, pode chegar até a 6 milhões de cabeças. A gente está trabalhando ainda com números de 5,8, quase 5,9 milhões aí, de cabeças terminadas em confinamento. Quando a gente fala esse número, a gente costuma levar umas pedradas, que o povo acha que a gente está fazendo algum jogo de informação para pressionar o mercado. Quem dera eu tivesse esse poder, né? Então isso aí já está dado, né? A gente só foi lá e observou. O mercado é oferta e demanda, não é porque alguém falou que vai ter mais ou menos que vai mudar o mercado. Isso é o que a gente acredita em cima das observações a campo, né, que a gente tenha uma terminação aí em torno de quase 6 milhões de cabeças. Nós vamos rever esses números, já a gente solta, porque nós estamos também, ao mesmo tempo que faz o Rally, conduzindo uma pesquisa com os grandes confinamentos, que a gente acabou não indo dentro no Rally da Pecuária, né? E nós vamos terminar esse número para avaliar de fato o que a gente acredita que tem acontecido. Bom, você ouviu Maurício Nogueira. Maurício Nogueira acaba de colocar números surpreendentes. Quase 6 milhões de cabeças confinadas este ano no Brasil. Uma informação que ainda carece de confirmação também da Tenagro. Há números a avaliar, mas aí o recado do Maurício. Os primeiros resultados do Rally da Pecuária.